Olá pessoal, meu nome é Valdeilson, eu vou estar comentando a respeito da responsabilidade civil. Em termos bem gerais, o que seria essa responsabilidade civil? Seria uma obrigação que alguém tem de reparar outra pessoa por algum dano que tenha provocado contra aquela pessoa. A responsabilidade civil, mais precisamente no ordenamento brasileiro, no Código Civil, nós fazemos duas separações, geralmente. Nós temos a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que consta ali de forma bem geral no artigo 186 do Código Civil, que diz que aquele que por ação ou omissão causar dano a outro comete o quê? Comete ato ilícito. O artigo 927 também afirma que aquele que comete ato ilícito contra alguém gera o quê? Gera uma obrigação de repará-lo. Vejam que existe uma conexão aí entre esses dois artigos. Muito bem. Com relação à responsabilidade civil subjetiva, para que haja responsabilidade nesse sentido, é preciso que tenha também 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? O fato, o dano, o nexo causal e a culpa, né? E nós sabemos que a culpa ela se dá através da imprudência, da imperícia ou da negligência. Ok? Então a responsabilidade civil subjetiva ela se dá dessa forma. A responsabilidade civil objetiva, elas são alguns casos previstos em lei. Por quê? Porque a responsabilidade civil objetiva, conforme consta aqui no artigo 927, parágrafo único, diz que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Ou seja, na responsabilidade civil objetiva, não existe a necessidade de culpa. São apenas 3 elementos. Quais são? O fato, o dano e o nexo causal. Não precisa ter culpa na responsabilidade civil objetiva. Porém, são alguns casos específicos em lei. Eu quero trazer aqui para vocês o caso do artigo 932, inciso 1º do Código Civil, que diz: são também responsáveis pela reparação civil. Quem? Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade ou em sua companhia. Então, os pais, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos menores que estiverem sob sua companhia é uma responsabilidade civil objetiva. Por quê? Independe de culpa. Por exemplo, pai viaja ou sai de casa e deixa o carro, ele guarda a chave, ele esconde essa chave e o filho menor caça essa chave até quando acha, sai, provoca um acidente que aquele pai não estava nem sabendo e aquele acidente ele gera danos materiais que deverão ser reparados. Quem que vai reparar esse dano? O pai. Mas o pai teve culpa? Não teve. Mas nessa situação é uma responsabilidade civil objetiva dos pais em relação aos filhos. Mas vejam, às vezes acontecia de os pais não terem recursos para arcar com essas despesas e a parte prejudicada às vezes saía sem ter sua reparação, o seu dano pago. Vendo isso, o legislador colocou em evidência o artigo 928 do Código Civil, que diz que o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por eles responsáveis não tiverem a obrigação de fazer ou não dispuserem de meio suficiente. Então, eu achei interessante essa parte, queria trazer também para vocês, porque pode ocorrer de os responsáveis legais não terem bens para arcar.
Se o menor tiver, ele responde de forma o quê? Subsidiária. Primeiro vai quem? Os responsáveis, os pais. Se os responsáveis e os pais não tiverem como responder e o menor tiver, ele responde de forma subsidiária. Mas a regra é os pais responderem pelos